Shalom. Bom dia. Eu estava bem ali já, eu já podia ir embora para casa, não sei vocês. Eu já me senti alimentado hoje, pela palavra do meu amor e pelo louvor, por esse dia, pela chuva, uma semana que fez tanto calor. Eu já iria embora daqui feliz. Eu não sei se você já está assim. E ainda sentado eu fiquei pensando, nossa Deus, a vontade, se fosse para subir, era só ficar ali. Eu quase dei uma de David Leonardo aqui, pedi um banquinho para eu sentar, para ficar mais confortável. Porque Deus está aqui, irmãos. Quando a palavra dele fala que ele se faz presente em meio ao louvor, aos louvores do seu povo, é verdade. Ele está aqui. E enquanto a gente louvava, enquanto a pastora Rebeca falava, antes de eu entrar na palavra, eu juro que eu não queria nem pregar, mas eu lembrei de uma frase que eu preguei domingo passado, aqui, e essa frase ficou comigo durante a semana inteira, eu ainda fiz um vídeo sobre ela. Deus é bom em te ter aonde Ele quer e quando Ele quer. Eu não sei se você tem andado por aí vida fora, eu não sei qual é a sua frequência em relação à igreja, mas Deus é bom em fazer você muitas vezes, querido, presta atenção, andar em círculos, para que você volte para o lugar aonde Ele quer a sua vida. E Ele vai trabalhar com você a vida inteira. Ele vai levar o tempo que for necessário para que você entenda que você é dele e que Ele tem um projeto para a tua vida. Não adianta o quanto você perde de tempo aí achando que a vida é tua, que os teus negócios são bons demais. Olha para mim, presta atenção. Nada disso importa se você entregou a sua vida para Jesus. Ele vai te fazer voltar para o local onde Ele quer você. E a questão é, você pode fazer isso acontecer mais rápido, ou vai demorar mais. Mas Deus é bom em te ter aonde Ele quer, quando Ele quer. E o local que Ele mais deseja você é na presença dEle. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, pega a mão da pessoa que está do seu lado, principalmente você que quer namorar essa pessoa. Aperte a mão dela, se a pessoa apertar de volta é porque ela quer te namorar também. Quem é casado, quem é casado namora, gente. Ou não? Sim, que é isso, uma vez por ano, que engano. Fala, Deus é bom em te ter aonde Ele quer, quando Ele quer. Amém? Vamos falar um pouco hoje sobre a sabedoria divina e uma mente transformada. Quem deseja sabedoria aqui? Amém? Eu comecei há 2 semanas a buscar em Deus sobre esse tema, sobre sabedoria, algo que eu tenho buscado recentemente, de uma maneira nova. E eu falei, eu quero começar a pregar um pouco mais sobre esse tema, sobre termos sabedoria, principalmente uma mente transformada em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala para a gente que nós temos a mente de Cristo. Irmãos, isso implica algo. E a gente precisa entender o que é isso. E os benefícios que isso nos traz, aqui vivos na terra. Então, sabedoria, ela é muito interessante porque ela é completa e essencialmente necessária, porque ela está diretamente relacionada à tomada de decisões. Você toma decisões no seu dia a dia? Sim ou sim? Todos nós, o tempo inteiro. E também a escolher maneiras certas de agir, como eu ajo, como eu faço, o que eu faço. Então a gente pode dizer que a sabedoria está relacionada à vida, a saber viver, como viver da maneira certa, como me livrar de problemas, como progredir, como prosperar, como vencer. Tudo isso a sabedoria ela existe para nos direcionar. Então isso é necessário, irmãos. Você concorda com isso? Saber viver
tomar decisões, se livrar de problemas. E a Bíblia fala para a gente em Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, então existe um momento na tua vida que você pode ter sabedoria ou não. Você pode estar aí vivendo no teu dia a dia sem sabedoria. E a palavra do Senhor abre para a gente isso aqui, esse caminho. Olha, se alguém tem falta, peça a Deus. Existe uma abertura aqui sobre se ter sabedoria e adquiri-la. Peça a Deus que a todos dá livremente. Deus, Ele está disposto a te dar sabedoria. É isso que o texto está nos dizendo aqui, ó. Deus dá de boa vontade. E nos será o quê? Concedido. Então eu entendo que sabedoria é algo acessível. Sabedoria, irmãos, não é aquilo que você às vezes lembra ou de história, de filme, da sociedade, que há uma coisa de pessoas espirituais. Sabedoria é questão de monges e de morar sozinho. Não. A sabedoria é algo prático, é algo que Deus nos dá. Então ela está acessível, disponível e ela é liberada quando solicitado. Se você, Tiago falou, se você pede sabedoria a Deus, Ele dá. Ponto final. Então sabedoria vive em nós através do Espírito e ela é nos concedida como um dom. Com o rei Salomão aconteceu assim, 2 Crônicas 1,7. Naquela noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Senhor, foi bom para com meu pai Davi. Eu estou começando algo novo na minha vida, eu não sei como proceder, eu não sei como fazer, eu não sei como tocar esse negócio, eu não sei viver minha vida. Basicamente Salomão está falando para Deus isso aqui: o Senhor foi bondoso com meu pai e me colocou no lugar dele, o Senhor me fez ser rei no lugar do meu pai Davi. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, e não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então o que é melhor sobre sabedoria? É isso, ela pode ser pedida e pode ser recebida. Mas eu falei que ela vem para a gente como um dom, é algo dado por Deus, é ofertado por Deus a nós, como foi com Salomão. Mas antes de falar sobre o dom propriamente, esse texto de Tiago ele é muito importante, que eu li o versículo que se alguém tem falta de sabedoria. Porque olha como é que esse texto vai caminhar com a gente aqui. Olha só, vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Em Tiago 1,2 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de quê? De estar tudo bem na tua vida? O fato de estar tudo certo na tua vida? O fato de que você está abundando em dinheiro, não, olha o texto bíblico, queridos. Grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Quando você está passando por provação, o que você faz? É a hora que você mais murmura, que você mais reclama, que você mais desespera. É um momento propício para você não estar o quê? Alegre. Só que a palavra de Deus, ela existe para nos ensinar, irmãos. Deus está preocupado em gerar em nós um caráter, um ser que vai viver uma eternidade inteira com Ele. Então, a palavra nos ensina a termos motivo de alegria em provações. Por quê? Porque você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E essa perseverança, esse continuar seu ao longo do caminho inteiro com Deus, até o fim eu estarei contigo, meu Deus, foi a decisão da minha vida de seguir Jesus, de você estar aqui hoje para celebrar essa união sua com Cristo. Essa decisão, essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar nada. E se estiver faltando, esse entendimento no processo difícil da tua vida, no momento de vale, no momento de baixa, no momento de desespero, no momento terrível, peça a Deus sabedoria. Você está entendendo isso? Como você está hoje?
eu estou assim, eu estou triste, decepcionado, depressivo, angustiado, preocupado, ansioso, nervoso, irritado. Peça a Deus sabedoria, para que você saiba passar por isso com alegria, com grande expectativa no Senhor pelo que Ele vai fazer após isso. Sempre existe as baixas e os vales, mas nós servimos a um Deus que está conosco no vale e nos leva para cima da montanha. É assim com Deus o caminho, não é sempre lá embaixo não. E se eu estou aqui embaixo, eu preciso saber viver aqui embaixo, e eu vou saber viver com alegria. É isso que Tiago está falando para a gente aqui, esse saber viver, sabedoria é isso. Peça a Deus que todos dá. Agora, peça com fé, sem duvidar. Então você está pedindo a Deus, está orando, mas eu não sei, eu estou pedindo, mas eu não sei se é possível. Eu não sei se é possível essa situação mudar. Eu não sei se é possível meu coração voltar a se alegrar. Eu não sei se é possível essa situação se resolver. Não, irmãos. Você crê num Deus Todo-Poderoso? Deixa eu ver com o lado de cá. Vocês creem num Deus Todo-Poderoso? Bom, se Ele é Todo-Poderoso, Ele tem o quê? O poder de transformar a sua história. Peça com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ele é levado, agitado pelo vento. Não pense você na sua dúvida, na sua oração sem fé. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem a mente dividida. Eu comecei falando, então vamos falar de sabedoria divina e uma mente transformada. Mente dividida e é instável em tudo que faz. Então Tiago fala que deve existir uma alegria em meio a processos difíceis que vivemos. E deixa claro que a gente não consegue passar bem pelos momentos de dificuldade por falta de sabedoria. Então ele nos ensina que, se está faltando, ela deve ser pedida e solicitada a Deus. Pode então ser que nos falte sabedoria ao passarmos por esses momentos e não sabermos como sair deles. Como me portar e como agir. Eu tenho errado e eu preciso parar de tomar decisões erradas. Eu tenho murmurado e eu preciso parar de reclamar. Novamente, falta sabedoria. E ele acrescenta algo especial e muito importante na parte final desse texto. Esse saber se portar, esse saber agir que vem da sabedoria, que pode ser nos dado por Deus quando solicitado, deve ser pedido sem duvidar. Então requer de nós uma nova forma de pensar. Vocês estão comigo? Requer uma nova forma de pensar. Porque se eu acostumei a vida inteira a passar pelas minhas situações e vivê-las do mesmo jeito, eu não estou vivendo uma mente transformada em Cristo Jesus. Eu não tenho renovado a minha mente em Cristo Jesus. Eu não tenho a mente de Cristo. Eu não tenho exercitado isso. Então requer uma nova forma de pensar, pensar com a mente de Cristo, porque se não for assim, não recebe. Eu não recebo de Deus. Eu estou reagindo nas situações da maneira como eu reagia antes, quando eu era o quê? Neném na fé. Quando eu era do mundo, quando eu andava nas trevas, quando eu não tinha a luz de Deus na minha vida. Eu continuo murmurando. Eu continuo reclamando. Eu continuo xingando. Eu continuo irado. Não, irmãos, isso não é olhar para o problema e saber que você tem um Deus que tem o poder de solucionar o teu problema. Isso não é ser transformado em Cristo Jesus. Não é, irmãos. Poxa, falou aqui, se eu estou pensando dessa forma, sem estar pensando com a mente de Cristo, eu sou alguém que tem a mente dividida, e eu sou instável em tudo que eu faço. Não pense que você receberá do Senhor alguma coisa. Então meus dias estão passando. Eu tenho orado, mas eu não tenho recebido resposta. Será que Deus não está trabalhando no meu coração para que eu entenda esse processo e falo, pera um momento, eu não posso reagir da maneira como eu reagia antes. Se eu sou uma nova criatura, se eu fui feito filho de Deus e agora Cristo vive em mim, o Espírito Santo de Deus está em mim, a maneira de reagir deve ser diferente. Quem está me entendendo? Porque se eu não reagir diferentemente, eu não vou receber do Senhor coisa alguma.
A sabedoria me capacita a enfrentar as provações com grande alegria. Pastor, você está ficando doido? Não, é Bíblia. O que significa isso? Não é porque está difícil que Deus não está presente. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, não é porque está difícil que Deus não está presente. Deus está presente o tempo inteiro. Se Ele está presente o tempo inteiro, eu creio que eu terei dele o quê? Resposta e solução. Então eu pego o meu momento difícil e falo, pode estar difícil o que for, mas eu vou me alegrar no meu Deus. Ele é comigo, Ele está comigo e eu creio na solução para a minha vida. Portas fechadas, irmãos, foram feitas para serem abertas. Nem toda porta está fechada, algumas você só tem que empurrar. Então, eu estou sendo ensinado a o quê? A mudar, a pensar, a ter sabedoria. Com a sabedoria eu consigo ver além, porque eu vejo com meus olhos espirituais. Então eu olho para o meu presente, e se você olhar para o teu presente com os seus olhos naturais, tudo isso aqui é muito grande. Irmãos, de fato é. É difícil, não é fácil, é muita coisa, muito problema, muita conta, é tudo muito, mas se eu olhar para o meu presente com os meus olhos espirituais, eu sei que mesmo que esteja difícil agora, não vai ficar difícil para sempre. Eu tenho esperança no meu Deus. Eu não estou olhando para o meu presente, eu estou olhando para o quê? Para o meu futuro, com grande expectativa em Cristo Jesus, por tudo que Ele vai fazer na minha vida. Ele vai fazer na minha vida. Então eu tenho abril começando. 4º mês do ano, irmãos. Janeiro foi difícil. Fevereiro então, março, o que está acontecendo? Eu não sei, mas esse vai ser o melhor mês desse ano, porque eu creio nisso no nome de Jesus. Eu não vejo com os meus olhos naturais, eu estou esperando em Deus. Eu estou vendo além, com os meus olhos espirituais, porque o chamar de Deus para a minha vida é que eu seja uma nova criatura, que eu não pense mais como eu pensava antes, mas que eu tenha a mente de Cristo. Fale comigo, fala, mente de Cristo. Não é pensar igual. Nosso chamado como cristãos não é para a gente ser o mesmo. Então preciso sair dessa prisão do momento. Esse cenário atual, as impossibilidades, eu preciso pensar como Deus pensa. Que isso, pastor, isso é loucura, Deus é Deus. Não, irmãos, Deus habita dentro de mim. Eu preciso pensar como Deus pensa. Eu preciso crer contra as impossibilidades, porque se não for assim, não existe milagre. O que é milagre senão algo que o quê? Você não consegue resolver sozinho, por você. Eu tô crendo nisso, na ação de Deus contra as impossibilidades. Eu tenho fé na resposta. Isso é sabedoria, isso é temente Cristo. Então presta atenção nisso. Sabedoria não é apenas informação adquirida. É muita informação que a Bíblia pode nos passar, você pode ler uma vida inteira. Mas sabedoria é um entendimento prático com implicações espirituais. Eu uso a sabedoria porque eu preciso saber viver. Eu preciso saber me portar. Eu preciso saber vencer as dificuldades. Eu preciso saber ter grande alegria quando passando por provações. Implicações espirituais. Olha como começa Provérbios, o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Estes são os provérbios de Salomão, aquele que pediu a Deus pelo quê? Sabedoria. Filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Sabedoria aparece mais de 40 vezes em Provérbios. E traz para a gente esse entendimento de se ter uma habilidade na vida. Irmãos, é como um poder, é um superpoder em Deus disponível para nós, através do Espírito Santo, através de um dom de Deus, através de uma oração, em que você pede, Senhor, eu preciso de sabedoria, me dê, pelo amor de Deus. É saber se portar.
é ser sensato, é fazer o que é justo, direito, correto, é ter disciplina, é compreender as palavras de conhecimento, é saber o que está acontecendo. Mas a sua vida está uma bagunça, não importa, Deus tem o poder para solucionar essa bagunça, para arrumar a minha casa. Vocês cantaram tudo animado. Preparamos a casa, né? Arrumamos ela toda. É isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. Dentro de você, na tua casa, no teu lar, nos teus relacionamentos pessoais. É isso. Então Provérbios nos ensina que existe esse poder dado a nós pelo Espírito Santo, que nos afasta de problemas e nos revela soluções que estão ocultas aos nossos olhos espirituais. Eu não estou tendo resposta nenhuma, mas eu vou orar a Deus e Ele vai me ver, vai me dizer o que está acontecendo e como eu preciso lutar contra essa situação no reino espiritual. Me dá direcionamento, Pai. O que está acontecendo? Aonde que é? Qual que é o problema? Qual que é a situação? Me mostra, me revela, porque eu vou orar especificamente sobre isso e eu vou ver a solução do Senhor na minha vida. Sabedoria é isso. Então Provérbios nos conclama a obtê-la. Olha isso, Provérbios 4:5, procure obter sabedoria e entendimento. Procure. Diz que ela é melhor que prata e ouro. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e ela rende mais do que o ouro. Porque o dinheiro se gasta, mas a sabedoria é aquela que te ajuda a cuidar direito dos teus recursos para que eles não venham a faltar. Entende isso? Nada se compara à sabedoria, porque ela te garante vida longa, riquezas, honra e paz. Provérbios 3:15 é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, e quem a ela se apega será abençoado. E a Bíblia nos diz que Jesus é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:30, Paulo escreve: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Olha o poder disponível para nós. Jesus é a sabedoria de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se Jesus abriu o caminho ao Pai, Ele abriu o caminho para você encontrar esses tesouros que estão escondidos da sabedoria e do conhecimento. Eu quero sabedoria, é isso que o Provérbios fala, busque sabedoria, para que você saiba se portar no seu dia a dia, para que você saiba passar pelos seus problemas com grande alegria, para que você consiga ver a mão de Deus agindo na tua vida, para que você saiba constantemente que você não está sozinho. Eu não vejo com os olhos naturais, eu vejo com os olhos espirituais. Deus me deu uma nova forma de pensar. Eu não vou pensar igual, eu não vou ser quem eu era antes, não. Provérbios 9, 10 e 12 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendido. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, esse benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Eu não quero. Não, Deus, eu vou levar ele de uma forma mais ou menos. Lembra que eu falei que Ele é bom de ter aonde Ele quer, quando Ele quer? Quanto mais rápido você voltar para o lugar onde Deus tem para a tua vida, mais rápido você vai romper na tua vida. Mais rápido. Então com isso a gente chega em 1 Coríntios 12, que é a parte dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 fala: cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Deus ele vai vir nos capacitar para que nós possamos servi-lo e expandir o teu reino aqui na terra. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. É um dom de Deus, você pode orar e receber, porque dons foram feitos para serem dados a nós. Então Deus, eu quero palavra de sabedoria. Significa isso, querido? Significa que você vai ser aquela pessoa no dia a dia dos outros, que vai dizer algo para elas, que vai ensiná-las qual é o caminho a seguir, o que elas têm que fazer, porque é Deus falando no teu coração,
Porque Deus quer trazer para essas pessoas salvação. Deus quer trazer vida para as pessoas. A outra palavra de conhecimento, palavra de conhecimento significa o quê? Significa que no momento que eu estou vivendo, o que for necessário, Deus vai trazer no meu coração e vai me revelar qual que é a solução e o caminho certo. O que está acontecendo? Me lembro que o Chris Vallotton, ele é um pastor que trabalha muito na parte profética. Ele, em seu livro Sabedoria Espiritual, ele começa falando assim, olha, a gente começou na igreja a ouvir sobre os dons espirituais e começamos a praticar os dons espirituais, orando uns com os outros. Até então, a palavra de sabedoria e de conhecimento para mim estava relacionada a pessoas. E um dia, na minha oficina, eu trabalhava, nessa época ele contando, eu trabalhava com consertos de carros e de repente lançaram umas novas caminhonetes no mercado com um sistema de computação. E uma caminhonete de um grupo que eu atendi estragou, levou para mim. Eu tentei consertar aquela caminhonete de todo jeito. Eu subi ela naquele elevador, olhei, desolhei, fiquei doido com aquele negócio e nada. E um dia eu fui para a igreja de manhã, num culto de domingo como este, e aquilo ficou no meu coração, e eu voltei para casa e falei, Senhor, será que eu posso orar também por coisas? Porque Deus, Ele é o Deus de todas as coisas, Ele sabe de tudo que existe, você crê nisso? E aí ele voltou com isso e falou assim, bom, não tem ninguém aqui, eu vou orar. Ele botou a mão sobre a caminhonete, falou, Senhor, Jesus, sabe qual que é a melhor oração que você pode fazer? Jesus, me ajuda. No momento que você está vivendo, me ajuda. O que está acontecendo com isso aqui? Eu não sei como resolver esse problema. E ele fala que no momento em que ele orou, veio na cabeça dele um fiozinho que estava na frente, no para-choque da frente e tal. Ele falou, cara, mas eu olhei essa caminhonete para todo lado, eu não vi esse fio. Ele ficou naquela dúvida, falou assim, bom, mas eu não tenho nada a perder. Deixa eu botar a caminhonete de novo no elevador, subiu. Ele foi lá onde estava aquele fiozinho, estava meio protegido. Ele tirou a proteção e lá estava o fio, como Deus havia dado para ele na sua mente, que estava o quê? Desconectado. Ele conectou e o carro o quê? Funcionou. Esse é o poder disponível a nós através da sabedoria e do conhecimento. Esse é o poder. Então, os dons estão sendo ditos para nós, olha, um é dado, e pelo mesmo Espírito, a outra é dado fé, dons de cura, operar milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, tudo é feito pelo Espírito, Ele dá a cada um conforme Ele quer. Então este capítulo tem o título de dons do Espírito. Dons são resultados da graça, favor imerecido de Deus dado a nós por Jesus. Mas para a graça existir, foi necessária uma conquista. Nós celebramos hoje o quê? A conquista de Cristo Jesus na cruz do Calvário contra a morte. Nós estamos na semana da Páscoa, a última semana de Cristo na terra, no qual Ele venceu todos os dias até chegar à sua ressurreição. A graça chega a nós através de uma conquista. Em Efésios 1, Paulo vai nos falar justamente sobre isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, que nós acabamos de ler, tudo que Deus é, tudo que Ele nos oferta, todos os dons, nas regiões celestiais em Cristo. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, de convergir em Jesus todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele também fomos escolhidos. Se Paulo fala de bênçãos espirituais, e se elas estão disponíveis para nós em Cristo Jesus, os que creem em seu nome, como João 1,12 fala, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho bênçãos disponíveis para mim porque eu recebi esse direito. Glória a Deus por isso, eu sou filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus, filhos e filhas de Deus? Foi te dado esse direito pela conquista de Cristo Jesus. Então Paulo vai falar para a gente, bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, para o louvor da sua gloriosa graça. Nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, que derramou em nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha a sabedoria permeando a Bíblia inteira, porque Jesus é a sabedoria de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele fez em Cristo, de juntar tudo em Cristo Jesus.
Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, a fim de que nós, os que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, rapidamente desmembrando isso aqui, o que é isso, bênçãos espirituais? Ele começa falando sobre isso aqui. Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais, promessas, dons, milagres, salvação, tudo que já foi conquistado e nos dado. Irmãos, preste atenção nisso. Tudo, pense em alguma coisa, tudo foi conquistado por Cristo Jesus. Tudo disponível para nós. A Bíblia nos diz isso aqui. A questão é se está sendo acessado por nós. Veja a ênfase e a importância que Paulo dá à exaltação de Cristo, sua ressurreição e entronização à destra de Deus, na união entre o cristão e o Cristo exaltado. Ele diz para a gente que nós cristãos, na união com Cristo exaltado, já passamos a ser beneficiários de toda bênção que pertence às regiões celestiais e de lá vem. Então, na minha oração, eu tenho que saber que tudo que eu peço no nome de Jesus, Ele falar para mim. Mesmo, pastor, mesmo, porque Jesus disse isso. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai os dará. Tudo foi conquistado por Cristo Jesus. Essa é a mente renovada. Essa é a mente de Cristo. Essa é a sabedoria divina. Eu não vou continuar lutando uma vida humana aqui que é desgastante. Eu tenho alguém que é por mim e Ele é maior do que os meus problemas. É a minha forma agora de pensar, irmãos. Olha isso aqui, ele vai finalizar o primeiro capítulo de Efésios, aumentando o entendimento da superioridade de Cristo. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito, fala comigo, fala muito, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não somente hoje, mas para todo sempre. O nome de Jesus é maior. É a superioridade de quem nós servimos. Isso tem que estar dentro de você quando você vive os seus problemas, queridos. Não é que eu não estou somente sozinho. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso está comigo em todos os momentos. Não somente comigo, Ele habita dentro de mim. É essa mudança que Deus deseja com a gente. Então Paulo proclama essa exaltação de Cristo nas regiões celestiais, bem como a sua elevação acima de todas as potências e títulos que os homens se dão e que isso e aquilo, a ponto de Jesus reinar sobre todos. Olha para mim, por amor à igreja. Por que Jesus reina sobre todos? Porque Ele veio na terra para construir uma igreja, que Ele vai vir buscar, para estar com Ele para sempre, na sua eternidade. É por isso que Jesus reina. Eu sou igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. E Ele virá buscar a sua igreja. E até isso acontecer, Ele está agindo em teu favor, não contra. Ele está agindo em teu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que eu tenho a minha mente renovada. Isso é sabedoria divina. Isso é uma mente transformada. Quando diz que Jesus está à direita de Deus, quer dizer um local simbólico da mais alta honra e autoridade. Hebreus 1 fala da mesma coisa. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. É importante você entender e viver isso, irmãos. A superioridade de Cristo Jesus. Porque disso depende todo o teu viver hoje. Disso depende
você experimentar o melhor de Deus no teu presente. Da mesma forma que depende todo o teu futuro e eternidade. É a superioridade de Cristo Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que eu penso, tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero, porque o poder dEle opera em minha vida. E o mais interessante é que esse viver futuro e eterno foi criado por Jesus para nós estarmos juntos. Então a esperança do futuro, na qual nós celebramos hoje, comemoramos a vitória de Cristo na cruz do Calvário e dizemos: Maranata, vem Senhor, vem nos buscar. Queremos estar contigo na tua glória. É a esperança futura para nós, é a ressurreição, queridos. É a vida eterna. Foi conquistado por Cristo. João 14:2, ele disse: eu vou preparar para vocês lugar. Antes de ir embora, ele deixou claro: ei, eu vou embora, mas espera aí, eu vou preparar para vocês lugar. E se eu for para lá, porque ele ainda não tinha ido, Jesus ainda não tinha morrido, ele está deixando aqui a palavra dele como sinceridade, como verdade. Eu voltarei e levarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Eu estou preparando tudo para que nós estejamos juntos. Foi conquistado por Ele, foi feito por Ele. A superioridade de Cristo, olha só, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que existe Ele conquistou e Deus deu para Ele como direito. Você venceu, meu filho, toma toda a autoridade. Toma tudo que existe, tudo é teu, tudo é para a glória de Cristo Jesus, porque no final aquele que vai ser digno de abrir o selo, de abrir o livro, de vir aqui e guerrear e vencer, é o Senhor Jesus Cristo que venceu. Não foi eu nem você, não foi ninguém, não foi teu chefe, tua conta bancária, foi nada, foi Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que na última semana eles exaltaram: Hosana, entra como rei. Seja adorado, Jesus, até o ponto de ser cuspido na cara, de ser chicoteado, de ser o quê? Da mesma forma que a sociedade levanta, ela derruba, mas ninguém tem a força de derrubar Cristo Jesus. Acharam que ele havia morrido, pregaram ele numa cruz, mas a escuridão veio, e um dos soldados olhou e falou: esse de fato era o Filho de Deus. Era sim, meu querido, converta-se antes e mais rápido possível. E eles foram lá para levar bálsamo, para passar no corpo de Cristo, para cuidar daquele que a gente amou. Quem vai abrir a porta? As mulheres perguntaram: quem? Mas quando elas chegaram, a porta já havia sido aberta. E aquele que elas foram procurar não estava lá, porque o anjo deixou claro: ei, será que vocês não estão ouvindo a palavra de Deus ao longo de toda uma vida que Ele fala com você? Aquele que disse que iria adiante para Galileia, não está aqui, Ele ressuscitou, vá lá encontrar com o teu Senhor. Ele é o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem Deus fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas. Ele realizou a purificação dos pecados. E Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Estar assentado à destra de Deus mostra que a obra da redenção está completa e que Cristo está governando. Ei, olha para mim. Deus deu o poder para Jesus. E Ele está governando hoje ativamente com Deus o Pai como Senhor de todas as coisas. É por isso que Ele é digno de receber nosso louvor, nossa adoração, nossa ação de graça, tudo que existe, tudo que você tem, entrega ao teu Senhor. Ele está reinando ativamente. Então, para a gente finalizar, irmãos, essa abertura para sabedoria. O melhor de tudo isso, que eu disse sobre Deus estar presente, nos dar sabedoria, nos ensinar a viver, nos ensinar a conduzir, estar com a gente, tanto no vale, quanto no topo da montanha. Todas essas coisas que Jesus falou que
eu vou preparar para vocês lugar, eu não quero que vocês estejam sozinhos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou enviar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. Todas essas coisas, Jesus não quer fazer tudo isso sozinho. Isso é o que mais me deixa doido na minha existência. É por isso que Ele é bom em fazer você, muitas vezes, deixar você andar em círculos, e ser bom em te ter aonde Ele quer, quando Ele quer. Porque na verdade Ele nos convida a fazermos parte do seu reino, e a reinarmos com Ele. Numa das orações mais profundas de Cristo Jesus, o seu coração diante do Pai, em João 17, Ele disse: Pai, para que todos eles, olha o amor de Cristo por você, sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Tudo isso que a gente está fazendo tem um propósito, Pai. É para existir redenção, é para existir salvação, é para trazê-los, para que eles estejam conosco, como eles estavam antes mesmo do início, antes mesmo de tudo ser criado. Por quê? Porque nele tudo subsiste. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós um. Eu neles, e Tu em mim. E para que isso aconteça, Ele nos capacita. A gente volta na questão dos dons de 1 Coríntios 12. Eu vou encerrar, eu não vou entrar nisso. Mas 1 Coríntios 12, 8 fala: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Te é dado para te ajudar na tomada de decisões. Aquilo que eu falei no início. Você precisa de sabedoria para a vida. Você precisa aprender a tomar melhores decisões. E para escolher maneiras certas de agir, a maneira certa de viver, você precisa aprender a viver melhor, a saber agir. E é nessas coisas que eu quero entrar mais de uma forma aprofundada. É isso que Deus tem falado ao meu coração. A sabedoria divina e uma mente de Cristo. É isso que eu quero estudar e falar com vocês. Como desenvolvermos uma inteligência espiritual. A arte de pensar como Deus. Mas vai ficar para um outro tempo. Domingo que vem é Páscoa. Mas com fé em Deus, no domingo seguinte, a gente volta a falar mais de sabedoria. Mas eu não posso terminar essa palavra sem te convidar a orar. Porque o dom, ele é recebido quando é pedido. Entenda isso. Se Tiago disse para a gente, quem precisa peça que vai receber. E a gente viu aqui que eles existem, estão disponíveis para nós. É através de uma oração. É através de um pedido a Deus. Muitas vezes constante. Pai, eu quero adquirir a sabedoria divina. Porque é a diferença entre eu viver bem e viver mal. Entre eu fazer o que é certo e fazer o que é errado. E eu quero te convidar, se você deseja essa sabedoria, vamos orar e buscar o Senhor. Se coloque em pé. Eu tenho para mim que tudo que está disponível da parte de Deus, eu quero. Muitas coisas Ele não me deu ainda, mas eu tenho esperança. Então tem muitos dons que 1 Coríntios 12 fala pra gente, dons de cura. Mas eu quero que a gente comece aqui no dom de sabedoria e de conhecimento. Como saber viver, como saber me conduzir, como saber me portar,
como saber pensar com a mente de Cristo. Quem deseja buscar sabedoria em Deus? Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, Pai, porque nós queremos sabedoria. E como o Provérbios diz, ela é mais preciosa, Deus, do que ouro e a prata, do que tudo que existe. Pai, a Tua palavra nos diz que se nos falta sabedoria para pedirmos ao Senhor, o Senhor nos dará, nós queremos. E nós oramos nesse momento com fé, porque nós queremos saber nos portar, nós queremos saber nos conduzir, nós queremos saber, Deus, viver todo, Pai, e cada momento da maneira certa, de acordo com o Teu Espírito em nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Faça isso, meu filho, não aquilo. Haja dessa forma, fale desse jeito. Dê-nos palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, para dizermos uns aos outros o desejo do Teu coração, meu Deus. Que sejamos vivos no Espírito para sairmos de nós mesmos e ajudarmos as pessoas com palavras de vida. Derrama sobre nós esses dons, Jesus. Derrama, Senhor. É o pedido do nosso coração nessa manhã. Que o Senhor comece algo novo e precioso em nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa visão. Dê-nos a mente de Cristo. Abençoa os meus irmãos, Pai, minhas irmãs que estão aqui nessa manhã. Dê a eles, Pai Deus, uma nova força, um novo ânimo, uma nova coragem, um novo proceder com o Senhor, um novo caminhar, uma vida, Deus, sem inconstância, uma vida de constância em Cristo Jesus, de amor pelo Evangelho, de amor pela palavra, de amor pela igreja. Queima no coração deles, Deus, eu oro neste momento, Deus, queima no nosso coração o desejo por mais de Ti, por dons, por conhecimento, por evangelismo, por palavra, por profecia, Deus, por dons novos como cura. Que possamos aprender a estar na igreja e ser igreja, orar uns pelos outros, a parar de ter vergonha, a parar de ser calado, a parar de ser... Não, Deus, aviva-nos, 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 no nome de Jesus, aviva-nos, porque é tempo de sermos corpo, é tempo de sermos luz. Construa um farol aqui, Jesus. Brilhe uma luz daqui para as nações, no nome de Jesus. Construa algo novo em nosso meio. Eu não sei, meus irmãos, não posso falar por eles, mas eu falo por mim. Eu estou disponível, e eu desejo essa novidade do Espírito. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Orem ao Senhor buscando sabedoria, queridos. Peça até receber, porque aquele que pede, recebe. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que Deus abençoe vocês. Podem se sentar.